Muitas pessoas têm vontade de criar uma empresa, tirar aquele velho sonho do papel, mas sempre acabam esbarrando no mesmo dilema. Como eu consigo criar um negócio totalmente do zero? E isso acaba sendo bem pior quando a gente fala de startups, acaba sendo uma missão muito mais difícil. Parece que a startup ela é um bicho de 7 cabeças, né? Algo do outro mundo, e que é quase impossível uma pessoa comum criar uma startup de sucesso. Então o que eu tenho para te dizer é, esquece isso, tira isso da sua cabeça. Hoje eu vou te mostrar o guia definitivo de como criar uma startup totalmente do zero. Isso mesmo, não precisa ter um MBA em Harvard ou ter 30 anos de experiência no mercado. E não é papinho de coach não, ou fórmula mágica que você vê na internet, nada disso. Eu vou te mostrar os passos que eu aprendi com a minha experiência analisando mais de 4.000 empresas. Eu vou te mostrar o passo a passo definitivo para você tirar o seu sonho do papel. Então, quando esse vídeo terminar, você vai ter aprendido o que é uma startup e quais são as suas características, quais passos você deve seguir para criar uma startup do zero, qual é o melhor modelo de negócio para a sua empresa e como você consegue escalar o seu negócio. Ou seja, é um guia definitivo, um guia completo. Então se prepara que eu vou te passar muito conteúdo. Pega papel e caneta e vamos anotar o máximo possível. Fala empreendedor, empreendedora, eu sou o Leonardo Brasil, sócio fundador aqui da Startup Hero e vamos direto para o que interessa, pois a gente não tem tempo para perder, não é mesmo? Antes de mais nada, eu preciso saber que a gente está na mesma página para que a gente possa continuar. Você sabe o que é uma startup? Bom, uma startup ela nada mais é do que uma empresa jovem, uma empresa com poucos anos de vida que traz uma solução inovadora para o mercado. Mas como assim, Leonardo? Como assim uma empresa inovadora que traz uma solução nova para o mercado? Bom, pensa no Uber, por exemplo. Quando a empresa foi criada, a gente estava muito acostumado a pegar táxi, mas existiam muitos pontos que o táxi podia melhorar. E os fundadores da Uber conseguiram enxergar isso. Eles trouxeram ao mercado um produto novo que mudava a forma como a gente pegava um transporte. Então, no lugar da gente ter que chamar um táxi na rua, manualmente, fazer o sinal, a gente podia chamar um táxi dentro de casa, através de um aplicativo. E esse é o componente que a gente chama de disrupção, uma mudança brusca na direção que o mercado está indo. E é isso que as startups fazem, elas trazem disrupção para o mercado. Muitas pessoas acabam achando que startups são sempre empresas de tecnologia, mas isso não é verdade. Startups são empresas que trazem disrupção para o mercado. Acontece que é muito mais fácil, muitas vezes você trazer uma disrupção, uma inovação, utilizando tecnologia. Por isso que a maioria das startups tem esse viés. Mas você pode ser uma empresa de um setor tradicional e mesmo assim inovar na forma como você entrega o produto para o seu cliente. Esse é o espírito da startup. Bom, agora que você já sabe o que é uma startup, vamos entender o que diferencia empresas tradicionais de uma startup inovadora. Então vamos lá, quais são as características de uma startup? Bom, a primeira e mais notável característica de uma startup é a escalabilidade. E escalabilidade é quando a sua empresa ela aumenta a sua receita sem que os seus custos aumentem na mesma proporção. Um exemplo muito bom disso que eu adoro usar é o Netflix. Quando a empresa ela começou, eles faziam aluguel de DVDs por correspondência. Então vamos lá, imagina comigo a situação. Para cada novo cliente que a Netflix tinha, eles precisavam separar os filmes, colocar nas embalagens e enviar através dos correios americanos. Ou seja, a cada cliente novo, a cada aumento de receita que a empresa tinha, os custos dela também aumentavam na mesma proporção. E isso não é escalável. Quando eles trocaram para o modelo de plataforma, aquele modelo que a gente conhece como assinatura, tudo mudou para a empresa. Eles vendem basicamente o mesmo produto para pessoas no mundo inteiro. Já a segunda característica de uma startup é o crescimento acelerado. Esse tipo de empresa se destaca por sempre estar buscando dominar o mercado. Muitas vezes elas precisam de uma grande injeção de dinheiro para poder crescer e se tornar o player dominante. Então pensa na Netflix. Quantas empresas depois não copiaram modelos dele? HBO Max, Amazon Prime, Disney Plus e muitas outras, agora eles perceberam que o mercado da Netflix é super rentável. Por isso, quando você cria uma startup, você precisa crescer de uma forma muito rápida, para que quando novas empresas surgirem, você já tenha dominado o mercado, já esteja grande o suficiente. E essas são as duas principais características de uma startup, a escalabilidade e o crescimento acelerado. Além de um fator que eu já tinha comentado antes, que é a disrupção. Bom, então agora que a gente já sabe o que é uma startup e quais são as suas principais características,
vamos aprofundar o nosso conhecimento. Calma que ainda tem muita coisa para vir. E só um parênteses aqui, tá? Se você está gostando desse nosso conteúdo aqui no YouTube, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Vocês podem não imaginar, mas isso motiva muito a gente a trazer conteúdos como esse, conteúdo sério, sem enrolação, que vão te ajudar na prática. Bom, vamos lá. Agora o nosso guia ele vai ser dividido em 4 partes, tá? Nós vamos aprender agora quais são as fases que toda startup vai passar ao longo da sua vida. Então eu vou pedir para a Gabi, que é a nossa editora aqui, colocar um gráfico para você entender um pouquinho mais. A primeira fase de uma startup é chamada de ideação. Depois ela passa pela validação da ideia. Em seguida a gente tem o MVP e por último a escala. É claro que dentro dessas fases muitas outras acontecem, mas essas são as principais etapas que toda startup vai passar. E agora, obviamente, a gente vai dissecar, vamos falar sobre cada uma delas para a gente poder entender um pouquinho mais. Vamos lá! Fase número 1, ideação. A ideia, ela nada mais é do que um embrião de qualquer startup de sucesso. Se você tem uma boa ideia de negócio, você vai estar na frente de muitas pessoas. E eu não estou dizendo que a sua ideia tem que ser revolucionária não, nada disso. Ela não tem que mudar no mundo, não é isso que eu estou falando. Até porque a maioria dos modelos de negócio do mundo já foram criados. É muito difícil você criar algo totalmente novo, totalmente do zero. Então você precisa ter um diferencial competitivo muito claro perante os seus concorrentes. Vou usar a Startup Hero como exemplo, tá? Vamos lá. A gente aqui não criou nada revolucionário. Nós fazemos valuation e pitch deck para a empresa. Nada de novo. Existem diversos players no mercado que fazem isso, diversas consultorias muito grandes que fazem avaliação de empresas. Só que a gente percebeu uma coisa no mercado. Essas grandes consultorias são focadas em atender apenas grandes negócios. E o ponto aqui é, o pequeno negócio também precisa desse serviço, ele também tem essa dor. Quando você vai vender a sua empresa, você precisa de um valuation. Quando você vai captar investimento, você precisa de um valuation e de um pitch deck para mostrar para o seu investidor o seu negócio. Então surgiu a nossa grande ideia. No lugar de a gente prestar esse serviço para uma grande empresa que já está sendo atendida por diversas consultorias no mercado, a gente resolveu focar os nossos esforços para o pequeno negócio e para a startup. E acabou que deu super certo. A grande consultoria ela não consegue atender o pequeno negócio, porque para eles não vale a pena. E o pequeno negócio não consegue pagar os valores absurdos das grandes consultorias. Às vezes, alguns relatórios de valuation podem custar de 30 a 40 mil reais. E talvez nem a sua empresa vai valer isso. Então, como você vai conseguir pagar um valor tão exorbitante? Por isso, o nosso grande diferencial aqui foi focar no pequeno negócio e na startup. A gente conseguiu com isso ter mais de 1.000 clientes. E hoje somos o maior avaliador de startups e PMEs do Brasil. É óbvio, né? Já que eu comecei aqui fazendo o nosso jabá, se você quiser saber quanto vale o seu negócio ou se preparar para captar investimento, clica no link na descrição que a gente vai te ajudar. Bom, vamos lá. Voltando aqui para a nossa aula, tá? Você não precisa ser o novo Steve Jobs para poder criar uma startup. Você precisa primeiro ter uma boa ideia. Mas já sei que você deve estar pensando, tá bom, Leonardo, como que eu tenho uma boa ideia? Como que eu sei que eu tive uma boa ideia? Bom, eu gosto de usar um esquema de 3 perguntas para poder fazer isso, tá? A primeira pergunta, quais são as minhas maiores satisfações na vida? A segunda, quais são as minhas maiores frustrações na minha vida? E a terceira, quais serão os desafios que o mundo tem para daqui a 10 anos? Eu sei que pode parecer um pouquinho clichê, mas fazendo essas perguntas você vai conseguir ter muitos insights de onde começar. No nosso caso, a segunda pergunta foi a que fez surgir a ideia da Startup Hero. Uma das maiores frustrações que eu tinha, meu sócio também tinha, quando a gente trabalhava em outras empresas, é ver que as pequenas empresas estavam tentando captar investimento ou fazer a venda do seu negócio sem nenhuma preparação. Por isso, a gente resolveu agir. Então, se pergunta, o que te traz mais satisfação na sua vida? O que te deixa mais chateado? Quais são os desafios que você ainda acha que vai ter que enfrentar? Também é muito interessante você entender quais áreas você gosta de atuar, quais são os seus hobbies ou algo que você seja muito bom, o que você é acima da média. Fazendo isso, você vai ver quais são as suas habilidades, vai entender um pouquinho do seu cliente em potencial e vai ter mais motivação para trabalhar no seu projeto. E aí o que você vai fazer, tá? Você escolheu as suas áreas. Você vai mapear quem já está atuando nela. Por exemplo, empresas nacionais e internacionais. Você vai escolher os produtos e modelos de negócio que sejam mais interessantes para você. E aí o que você faz? Você vai basicamente copiar os seus produtos, seus processos, seu modelo de negócio e desenvolver o seu próprio diferencial. Além disso, você pode tentar inovar também.
Ou seja, apresentar uma solução que resolva uma dor específica de uma forma nova, que nunca antes foi vista no mercado. Para ganhar mercado, a sua inovação precisa ser conveniente e precisa ser mais eficiente e barata que os seus concorrentes. E por último, o que você precisa fazer na sua fase de ideação é tentar criar uma audiência, seja no Instagram ou outras redes sociais, e ver o que essa audiência precisa. Seja consistente, gere valor, aumente a audiência e faça enquetes para descobrir o que eles têm de interesse. Depois de você fazer essas 3 perguntas, você precisa tomar 2 atitudes. A primeira delas é a mais difícil, vamos dizer assim, é você começar a fazer alguma coisa efetivamente, mesmo que seja algo pequeno. O pior inimigo de qualquer empreendedor é esperar que as coisas aconteçam, esperar que as coisas caiam no seu colo. Começa mesmo que não seja perfeito, mas faça. Não espere o tempo certo, pois isso vai te atrasar com certeza. E a segunda atitude que você precisa tomar é você se desconectar e fazer algo diferente do que você está fazendo atualmente. Eu sei que talvez você já tenha tentado algo ou esteja frustrado por não ter conseguido criar o seu negócio. Então tente algo diferente, não desanime, é difícil mesmo. Acredite ou não, mas demorou quase 2 anos para o meu sócio e eu fazermos a Startup Hero realmente virar. Então não desanime, a caminhada é longa, mas o sucesso ele vem com certeza. E você pode começar em alguns setores específicos, tá? Setores que sempre são muito quentes para você criar uma startup são os setores de finança, educação, alimentação e transporte. É claro que existem diversos setores para você criar uma startup, mas esses são os que mais chamam a atenção de um investidor e que tem mais casos de sucesso. Depois disso, depois que você entendeu onde vai atacar e qual vai ser o setor que você vai criar a sua empresa, você precisa escolher o seu modelo de negócio. Ou seja, a forma como você vai entregar o seu produto e como a sua empresa vai gerar receita. E nesse ponto é sempre muito importante você pensar no fator escalabilidade. Você pode criar uma empresa no setor de alimentação, mas tem uma diferença muito grande entre criar um restaurante e criar um iFood. Um é mais escalável que o outro. E dentre os modelos de negócios mais comuns, os que trazem mais escalas, basicamente são os modelos de marketplace, ou seja, onde você é apenas um intermediário entre o vendedor e o comprador, o que acontece, por exemplo, com o iFood e com o Uber. O segundo modelo é o modelo de assinaturas, onde você recebe um pagamento mensal para acessar o seu conteúdo ou a sua plataforma, o que acontece com empresas como Netflix, Pipedrive e Dropbox. É claro que existem diversos tipos de modelos de negócio. Aqui na Startup Hero a gente usa a venda direta do nosso serviço e a gente tem a escalabilidade no nosso processo de atendimento, que é feito 100% online. O que é importante mesmo é você ter na sua mente que você tem que trazer a escalabilidade sempre que você for vender o seu produto. Bom, e com isso a gente fecha a primeira fase de uma startup, que é a ideação. Agora a gente vai para a segunda fase e eu diria mais importante, que é a fase da validação. E é aqui nessa fase que muitos empreendedores erram, então não cometa alguns erros, tá? Muitos empreendedores criam um negócio sem validar e acabam falindo. Você pode ter um produto de ponta, sabe? Um produto melhor possível, no papel que ele pareça a melhor ideia do mundo, mas ele ainda pode falhar quando você for ao mercado. Então a validação de uma ideia de negócio é tão importante quanto o produto em si. E por favor, se tem algum ensinamento desse vídeo todo que a gente está fazendo que você vai levar para a sua vida não ignore a validação. Isso vai te salvar muito dinheiro e tempo e tenho certeza que você vai me agradecer no futuro. A validação é um processo que as empresas grandes, elas sempre usam esse processo. Elas, antes de colocar qualquer produto no mercado, eles sempre procuram validar se existe demanda por ele. Acontece que nas grandes empresas, eles chamam isso de pesquisa e desenvolvimento e gastam rios de dinheiro com isso. No mundo das startups, a gente não tem todo esse recurso para poder validar uma ideia. Então, para você validar uma ideia, você pode fazer diversas coisas, tá? Desde você fazer uma pesquisa com seus potenciais clientes, até criar landing pages, que são aquelas páginas bem simples na internet. O importante aqui é você entender se existe ou não demanda para o seu produto, para a sua ideia de negócio. E a melhor forma de você validar o seu produto é exatamente a terceira fase que uma startup passa, que é o MVP. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse conceito, mas talvez você tenha ficado com alguma dúvida sobre como ele funciona. O MVP, ele nada mais é do que o produto mínimo viável, ou seja, a menor versão, a versão mais básica que você consegue fazer do seu produto.
Nada de gastar rios de dinheiro montando uma versão complexa, fazendo um aplicativo. Nada disso. O MVP tem que ser básico para que você consiga testar como que o mercado vai responder à sua solução. Então o que você tem que fazer é pegar as principais funcionalidades, aquelas que você acha que são indispensáveis para o seu produto, construir elas e colocar na rua o quanto antes. Então depois disso, depois que você foi lá e testou, aí sim você pega, melhora o seu produto com os feedbacks que você recebeu do mercado e você faz uma nova versão dele. A essência do MVP é você testar as suas ideias e descobrir exatamente o que vai funcionar com seus clientes ou o que não vai funcionar. Então é basicamente um teste, né? Tentativa e erro. E fazer o MVP é uma das etapas mais importantes no processo de criação da sua startup do zero, tá? Uma versão muito legal de MVP que eu sempre gosto de dar como exemplo é o que o pessoal fez com a EasyTaxi, tá? Para quem não lembra, a EasyTaxi era um aplicativo em que você conseguia chamar um táxi por celular. Então era basicamente um Uber, só que focado em táxi. E no começo, o pessoal que criou a empresa, eles não tinham dinheiro para desenvolver um aplicativo ou aquela coisa mais robusta. Nada disso. A gente quer conseguir táxi para as pessoas sem que elas tenham que ligar na cooperativa, não é? Beleza. O que eu acho que dá para fazer agora? Vamos criar um blog aqui. A gente tem um formzinho nesse blog, é um formulário, pergunta o nome da pessoa, o telefone dela e o endereço onde ela está. E aí eu mudo o HTMLzinho ali, o front, que está enviar e-mail, eu coloco pedir táxi. Acabou. Aí vai o e-mail para o meu Gmail. Eu copiava ali o endereço que o cara estava, entrava no Google Maps, colava ali no Google Maps o endereço do cara, colocava pontos de táxi ao redor. Já tinha essa função. Eu achava o ponto de táxi mais próximo do cara, ligava até conseguir um táxi, ligava para o cara, quando eu conseguisse esse táxi. Aí, uma vez que esse cara aceitasse o táxi, eu ligava 10 minutos depois para saber se ele fez o onboard. Fez o onboard, eu marcava na planilha. Deu certo. Primeira corrida deu certo. A gente fez em, sei lá, cara, 2 horas, 3 horas. A gente fez o MVP desse táxi, começou a rodar e já saiu fazendo corrida. E assim que tem que ser o seu MVP, o produto mínimo viável. Depois disso, aí sim, você vai investir tempo e recurso para finalizar o seu produto, seja através de desenvolvedores ou designers, enfim, o que você precisar. Bom, vamos lá, só para resumir todo esse ensinamento dessa aula aqui. A gente já falou da primeira fase, que foi a ideação, a segunda fase, que foi a validação, e acabamos de aprender um pouquinho mais sobre MVP. Agora só falta a última etapa, que é a escala. Bom, iniciar uma startup é uma coisa muito boa, mas se você conseguiu sobreviver à fase inicial de tirar a sua ideia do papel e validar, não vai demorar muito para que a sua empresa precise se concentrar em escalar, ou seja, crescer o seu negócio. E qual o grande alerta aqui, tá? Se você escolher uma estratégia ruim para escalar a sua startup, você pode jogar fora todo o trabalho que você teve até agora. Então você não pode pular essas fases, tá? Não dá para tentar escalar uma empresa sem ter feito o MVP dela. Não é assim que funciona. E o crescimento da sua startup, ele geralmente requer algum investimento relativamente grande em pessoal, recursos, ou seja, nessa fase, talvez você precise captar investimento. Assim, existem diversas formas para você escalar uma empresa, mas eu vou te dar algumas dicas que funcionam muito bem e funcionaram aqui na Startup Hero, tá? A primeira delas é apostar no marketing. Bom, a única coisa pior do que fazer um marketing tradicional para sua startup é não fazer marketing nenhum, tá? E infelizmente, esse é o padrão que a maioria das startups acaba adotando. Muitos empreendedores acabam deixando o marketing de lado e acham que os produtos vão se vender sozinhos. Isso não acontece, gente. Então a forma mais eficiente e fácil hoje de você crescer a sua empresa é apostar nos canais digitais. Vamos lá, então como é que funciona o marketing digital? Vamos dar um resumo aqui, tá? Existem basicamente 2 fontes de marketing, tá? Os canais de atenção e os canais de intenção. Os canais de atenção são basicamente as redes sociais, como Instagram, TikTok, Facebook e muitas outras que a gente vê por aí. As empresas que vão ter o melhor desempenho, o melhor resultado vendendo em canais de atenção são aquelas que são B2C, ou seja, aquelas que vendem direto para o consumidor final. Então, se a sua empresa vende produtos que podem ser comprados por impulso ou direto por pessoas físicas, os canais de atenção são o seu lugar, porque você vai pegar o seu cliente no momento de lazer, ele vai comprar realmente por impulso. Já os produtos B2B, ou seja, aqueles que são vendidos diretamente para empresas, têm um desempenho muito melhor em canais de intenção, como o Google e o YouTube. Nesses canais, como eles são mecanismos de buscas, né, o seu cliente, a empresa que vai ser seu cliente, já tem a intenção de buscar pelo seu produto. E é diferente do que acontece no Instagram, por exemplo. No Instagram, você está, sei lá, vendo um novo post que a Anitta fez e não faz sentido você receber um anúncio de um produto que é voltado para a empresa. Tem que ser produtos voltados para o consumidor final.
Já quando você está no Google, a história é outra. O seu cliente está buscando ali resolver aquela dor. Então faz muito mais sentido você anunciar para empresas ali. Então a sua estratégia deve ser priorizar o seu marketing para que você consiga crescer. Mas olha só, não quer dizer que empresas que sejam B2C, elas não consigam vender em canais de intenção, como o Google, por exemplo. Porém, o custo que você vai ter vai ser um pouco maior do que anunciar em redes sociais. No fim das contas, você vai ter que testar o que funciona melhor para você e para o seu negócio. Outro ponto para a escala da sua empresa é simplificar os seus processos. O seu foco tem que ser sempre ter uma infraestrutura muito boa dentro da sua empresa para que você possa dar um melhor resultado para o seu cliente. Então, qual é a dica? Nada de tornar tudo burocrático, não faça isso, tá? Quando você começa a construir uma empresa, tá tudo meio desordenado, tudo fora do lugar, é mais ou menos um ato de sobrevivência. Você acaba não tendo controle de tudo certinho, totalmente rigoroso e acaba deixando alguns processos de lado. Mas na hora de escalar, isso tem que mudar, isso deve mudar, tá? O grande truque é você ter processos bem simplificados e de alta qualidade para que tudo que a sua empresa faça ou planeje fazer vá no caminho correto. Então, para obter os melhores resultados no seu negócio, cada processo deve ser fácil de entender. Você deve escrever cada etapa que precisa ser executada em uma tarefa. E você tem que cuidar disso antes de começar a crescer, tá? Não pense em fazer isso depois, porque isso vai facilitar a entrada de novos funcionários e vai manter as ações futuras alinhadas com o seu objetivo em geral. O seu processo deve ser facilmente compreendido e repetível. Então você tem que ter a habilidade de conseguir qualquer pessoa repetir esse processo. O seu processo ele tem que ser tão fácil, tão simplificado que mesmo que, sei lá, se desapareça da face da terra, alguém ainda possa entrar no seu lugar e saber o que deve ser feito. Ah, e por favor, gente, dê autonomia para os seus colaboradores, tá? Um colaborador, por exemplo, não precisa passar por 3 ou 4 decisores para poder testar uma nova ideia. Simplifique isso. E assim, o último ponto, o ponto mais importante da escala é criar um time ideal, é criar o time dos sonhos. A contratação de novos funcionários é uma parte inevitável da escala da sua startup. E também tem muita chance de dar errado. Então, um dos maiores erros que um empreendedor tem é contratar alguém que não esteja alinhado com a cultura da sua empresa ou não tenha as habilidades corretas. E não é necessariamente que a pessoa seja um problema. Você simplesmente fez uma má contratação. Você acaba contratando as habilidades erradas para o tipo de papel errado, mas acaba que você não sabia. Você tem que ser capaz de lidar com isso e seguir em frente. Se você cometeu um erro, tem que agir rápido para não desperdiçar os recursos preciosos que você tem no começo da sua startup. Bom, empreendedor, é isso. Eu disse que seria o guia definitivo para criar a sua startup do zero. Então ele acabou ficando bem grande, né? Sei que pode parecer muita coisa e ser bem desafiador, mas pode ter certeza que você consegue. A gente aqui na Startup Hero sentiu isso na pele, cada um desses desafios, e sobrevivemos e continuamos crescendo, tá? Então se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e tendo qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Te vejo na próxima.